Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto curso intitulado Probabilidade e Estatística. Dando prosseguimento, então vamos aqui escrever de outra forma, utilizando o operador de soma em espaço discreto. Vamos escrever assim: somatório no subíndice I variando de 1 até 3, aplicado sobre a variância da variável aleatória x subíndice I, mais aqui o duplo somatório no subíndice I variando de 1 até 3, somatório no subíndice J variando de 1 até 3, aplicado sobre a covariância entre a variável aleatória xi e a variável aleatória xj, contanto que previamente seja estabelecido que I é diferente de J quanto à aplicação do duplo operador ou dos dois operadores de soma em espaço discreto sobre a covariância. Então vamos verificar se efetivamente, vamos fazer o teste para notificarmos de que esse duplo somatório aplicado sobre a covariância com a condição de vínculo de que I é diferente de J pode então representar melhor a expressão. Vamos aqui tentar aplicar assim o duplo somatório no subíndice I variando de 1 até 3, somatório no subíndice J variando de 1 até 3 para I diferente de J, aplicado sobre a covariância entre x subíndice I e x subíndice J, isso é igual a, abrindo o primeiro somatório, a saber o somatório interno no subíndice J, nós temos somatório no subíndice I variando de 1 até 3, I diferente de J, e então abre colchetes para abrir o primeiro somatório em J. Então, covariância entre x subíndice I e x subíndice 1, mais covariância entre x subíndice I e x subíndice 2, para j igual a 1, j igual a 2 e agora j igual a 3, mais covariância entre o x subíndice I e o x subíndice 3. Pois bem, agora vamos abrir o segundo somatório com a condição de vínculo prévia de que I é diferente de j. Então aqui, abrindo o segundo somatório em I, nós temos covariância para I igual a 1 sobre o primeiro termo não é adequado, pois nós temos I diferente de J, então como condição prévia. Então x1, covariância entre x1 e x1 não é calculada aqui, de modo que nós temos covariância entre a partir do subíndice I igual a 2 para o primeiro termo, porém ainda no segundo e terceiro termo é possível aplicar o I subíndice 1. Então nós temos covariância de x1 aqui, covariância entre x1 e x2 para o segundo termo, é válido aplicar I igual a 1, pois não viola I diferente de J, mais covariância entre x1 e x3. Muito bem. Agora vamos aplicar para I igual a 2. I igual a 2 pode ser aplicado no primeiro termo, sim. Então covariância entre x1 e x2. Porém não é aplicado sobre o segundo termo, de modo que nós devemos evitar o I diferente de J. Nós devemos evitar o I igual a J, condicionando o somatório para I diferente de J. Então, é possível aplicar o I igual a 2 para o terceiro termo. Então, mais covariância entre x. Voltando aqui, perdão, vamos corrigir. Aplicamos para I igual a 1 sobre o termo 2 e o termo 3, agora vamos fazer I igual a 2 sobre o termo 1 sobre o termo 3, então aqui covariância entre x2 e x1, mais a covariância entre x2 e x3. E por fim vamos aplicar o I igual a 3 para o primeiro e para o segundo termo, evitando aplicar sobre o terceiro, pois nós temos a condição prévia de que I é diferente de J. Então nós temos aqui covariância entre x3 e x1, mais
a covariância entre x3 e x2, de modo que nós conseguimos certamente escrever os termos que estão aqui no resultado obtido em aulas anteriores. Então, aqui, covariância, muito bem. Então, esse duplo somatório no subíndice I e no subíndice J variando de 1 até 3, com I diferente de J, contempla e representa total e plenamente, perfeitamente, os termos de covariância que são advindos ou aqui representados pela variância da soma do somatório de x1 mais x2 mais x3. Muito bem, então vamos encerrar esse ponto. Muito obrigado a todos.